Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das orações da Bíblia. E hoje nós vamos falar uma oração que se chama a oração modelo, que o próprio Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. A nossa referência está em Mateus 6, no versículo 5, quando ele começa assim: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Jesus começou ali, a gente geograficamente sabe que era em algum lugar da Palestina, não sabemos, não nos dá o nome dessa localidade, mas a gente sabe que era um local onde ele estava falando para a multidão. Uma multidão em que alguns eram curiosos por conta dos grandes números de milagres que ele fazia naquela região. Outros eram pessoas que estavam ali porque acreditavam que Jesus era realmente o Messias prometido. Mas o que a gente tem noção aqui pelo texto é que ele subiu um pouco acima para que ele pudesse falar para essa multidão. E aí, uma das coisas em que ele falou sobre o modelo de oração, quando foram lhe perguntado sobre isso, é que as pessoas não falassem como os hipócritas. No grego, a palavra hipócrita, ela vem de um grupo de pessoas em que faziam peças de teatro nas ruas. Eles eram chamados hipócritas. Por quê? Porque eles se mascaravam e a partir dessas máscaras eles faziam teatros a céu aberto. E aí essa palavra começou a vir através desse momento em que essas pessoas faziam esses teatros. E hoje a gente sabe que hipócrita é muito semelhante, É uma pessoa em que usa uma máscara, uma pessoa que fala, que faz falácias, que é uma pessoa que aparentemente é o que não vive ou que é o que não é. Então Jesus pediu, sugeriu nesse momento em que não fossem como os hipócritas. E outra coisa que me chama a atenção também nesse versículo 5 é que ele fala que quando vocês orarem. Jesus não diz que o dia em que você tiver vontade de orar ou na data em que você marcar para orar, não. Jesus diz quando você orar. É porque é um mandamento. Quando você quer ter intimidade com Deus, você precisa orar sem cessar, diz a Bíblia. Então, quando você orar, é porque no coração de Jesus já tinha uma certeza de que se a gente quer estar em comunhão com Deus, a gente precisa estar em oração. Você não precisa parar o que você está fazendo para começar uma oração. Não, você pode orar num ônibus, você pode orar no banho, você pode orar indo para o trabalho, você pode orar numa fila, você pode orar em qualquer momento. É lógico que tem algumas circunstâncias que você precisa naquele momento parar para falar com Deus. Mas como nos estudos anteriores eu já havia citado, a oração significa aproximação com Deus. Então Jesus, quando diz aqui que quando orares, é quando ele sabe que a gente vai orar, que a gente precisa estar em oração. E é um mandamento, orar sem cessar. A oração nos alegra, a oração nos acalma, a oração nos alimenta, a oração nos traz uma conexão direta com o Pai. E aí ele diz para que a gente não seja como os hipócritas, e também ele fala assim, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. A gente pensa que não, mas os pagãos são extremamente religiosos. Os pagãos têm sim rituais de religiosidade muito grandes e ficam ali repetindo aquela oração, aquele mantra várias vezes, entendendo eles que o Deus dos pagãos vai ouvir essa oração conforme o número de repetição. E a gente sabe que não. Que enquanto a gente faz essa oração, a gente não precisa repetir a mesma oração o tempo todo. É muito diferente, entenda, é muito diferente você estar ali e pelejar numa oração e pedir a oração e clamar e algumas vezes com o Senhor do que repetir uma oração.
Então entenda a diferença de você estar pelejando, de você estar lutando por algo que você está pedindo, de uma oração repetida. E é isso que Jesus está falando aqui. Não precisa repetir várias vezes a mesma palavra, Não, que você possa ter cada vez uma oração diferente. É possível, é permitido, mas que você entenda que não é uma repetição que vai te levar ao trono dos céus. É o seu coração, é a sua fé. E quando Jesus acaba de falar isso, ele fala também, ele começa a falar sobre especificamente sobre a oração do Pai Nosso. E aqui eu quero falar 10 frasezinhas com vocês sobre essa oração. Quando ele diz Pai Nosso, ele começa a oração clamando o Pai. E Pai vem da palavra Abba. Abba quer dizer Pai querido, Paizinho. E hoje eu e você só podemos chamar nosso Deus de Pai porque nós tivemos essa coerência com Jesus. Foi Jesus que nos permitiu, através dele ser a ponte, que nós chamemos o Pai dele de nosso Pai, porque nós somos co-herdeiros com Cristo dessa herança. Então, Abba Pai, Pai, é através desse nome, Pai, é que Jesus começa a oração. Porque quando estamos passando por alguma dificuldade, quando estamos passando por algum momento de aflição, de angústia, a primeira coisa que mais nos conforta é falar Pai, porque sabemos que vem uma segurança, sabemos que vem um refúgio. E ele diz, Pai Nosso, que estás nos céus. Quando ele fala essa frase, que estás nos céus, ele quer dizer para mim e para você que Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus, ele está lá em cima, ao mesmo tempo que está aqui embaixo conosco, ele está lá em cima e vendo tudo que se passa aqui na terra. Não há uma folha da árvore que caia sem que Deus permita. Então, Pai nosso, Pai meu, Pai seu, que estás nos céus, é porque de todas as coisas e sobre todas as coisas Ele é o Senhor. Ele tem a soberania, Ele está olhando, Ele está presente, Ele é o Deus onipresente e onisciente. Ele está aqui, Ele vê, Ele contempla toda a sua criação. Santificado seja o teu nome. Jesus quis dizer nessa palavra que a natureza divina de Deus é santa, separada completamente da maldade. Santificado seja o seu nome, porque para Ele seja a honra, a glória e todo o louvor, que todas as coisas servem para a glorificação do nome de Deus. Já ouviu alguém falar para você que mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma angústia, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus? É porque o nome de Deus é glorificado em todas as coisas. Independente do que você passe, se você confia no Senhor, todas as coisas são para a glorificação do nome dele. Seja para que você testemunhe, ou seja para que você receba um testemunho. Todas as coisas são para a glorificação do nome de Deus. Então, santificado seja sempre o seu nome. Venha o teu reino. Quando a gente ouve essa frase, venha o teu reino, é que o Senhor possa se fazer presente em nós, que nós possamos trazer o reino de Deus para nós, espalhando as boas novas do Evangelho, espalhando sobre a sua criação, espalhando sobre o seu amor, trazendo aos confins da terra que o nome de Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas e que é através dele e por ele que nós estamos aqui. Que o reino de Deus possa descer sobre nós, para que nós espalhamos essa boa nova. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus não se perca. Quando a gente fala isso para o Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor. Nós estamos abrindo mão das nossas vontades, nós estamos abrindo mão dos nossos quereres para que Deus seja o centro. E você tendo a certeza disso, você sabe que diante de todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus objetivos, todas as suas feridas, frustrações e decepções, quando você entrega a Deus e diz para Ele que seja feita a tua vontade, uma certeza você tem, que o Senhor está à frente de todas as coisas e que você pode confiar. Quando a gente coloca Deus na frente da nossa vida, a gente tem uma única certeza de que no final
tudo vai dar certo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí ele continua dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não adianta você pedir perdão a Deus se você não perdoa a quem te feriu, a quem te machucou, a quem decepcionou você, a quem fez algo grave. Não significa que perdoar você tenha que conviver com aquela pessoa, que você não significa também que perdoar seja você esquecer o que você passou, não. Perdoar significa que você está liberando perdão para aquela pessoa. Significa que você está se colocando diante de Deus numa posição que fale para você mesmo: eu estou perdoando porque o Senhor vai me perdoar. Porque se você pede perdão a Deus e não perdoa quem te machuca, essa sua oração não tem poder. Ela não vai conseguir atingir o coração de Deus. Porque Deus, ele aceita e ele ouve um coração contrito. Então, a partir do momento que você perdoa o outro, independente do que o outro tenha feito com você, você libera perdão para essa pessoa, Deus ouve a sua oração. Porque a gente só pode ser perdoado a partir do momento que a gente também perdoa. E não nos deixe cair em tentação. Essa, para mim, é uma das frases mais confortantes. Porque quando a gente pede: Senhor, não nos deixe cair em tentação, Ele está querendo dizer aqui que o homem encontra-se em perigo dia após dia, mas o Senhor, estando à frente da nossa vida, nós entregando a nossa vida para o Senhor, Ele nos tira toda a tentação, Ele nos tira toda a hoste, o intento do inimigo contra a nossa vida. Ele nos defende, Ele nos protege, Ele nos coloca de pé, porque às vezes nós pensamos em que nós somos fracos, mas a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes. Sabe por quê? Porque quando a gente está fraco, a gente tem um sentimento de dependência de Deus, porque nada ao nosso redor consegue sustentar a nossa fé. Então, quando nós dizemos que é dele e por ele todas as coisas e que ele afaste de nós toda a tentação, e quando nós estamos fracos, é porque o Senhor está dominando a nossa vida. Porque sem Ele nós não somos nada. Se nós estamos fracos, assim como a gente vê uma pessoa um pouco mais, se de repente estiver atravessando uma rua e você vê uma pessoa que precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. Quando aquela pessoa pensa que está fraca, aí sim ela está forte, porque tem alguém ajudando ela a atravessar uma rua. Assim é Deus na nossa vida. Quando a gente se encontra entristecido, quando a gente se encontra amargurado, quando a gente olha e nada sustentaria a nossa fé, Deus vem e nos socorre. Ele tira toda a tentação do mal, Ele tira todas as flechas, Ele tira todos os pensamentos ruins das nossas vidas, para que Ele seja o soberano. E outra coisa que Ele fala: livra-nos do mal. Quando nós estamos dependentes do Senhor, o Senhor nos livra de todo o mal. Ele nos livra do mal de prejuízo financeiro, Ele nos livra do mal da enfermidade, Ele nos livra do mal da contenda, Ele nos livra do mal da solidão, da ansiedade, Ele nos livra de várias coisas, Ele nos livra do que nos faz mal, Ele nos dá uma vida em abundância, Ele nos dá paz, Ele nos dá a certeza de que, embora possamos estar passando por algo de aflição, toda aflição ela tem início, meio e fim, porque todo processo ele tem início, meio e fim. E Ele nos livra do mal, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso escudo, bem presente na hora da angústia. Então, independente do que você esteja passando, independente do que nós estamos vivendo hoje, Ele nos livra do mal, Ele nos livra de um vírus, Ele nos livra do desemprego, Ele nos livra da fome, Ele nos livra da peste perniciosa. E a última frase é quando ele fala: teu reino e o teu é o reino, o poder e a glória. Nós podemos ter a certeza de que da soberania do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória. Se nós estamos aqui é para a glorificação do nome do Senhor. Se a gente for parar para pensar, a oração do Pai Nosso, ela nos faz refletir que ela tem 3 momentos.
A primeira de adoração, depois de petição, depois de perdão. Se a gente for parar para analisar mais um pouquinho também, a gente pode entender que a oração do Pai Nosso tem duas divisões. Jesus fala primeiro do reino de Deus e depois ele fala das nossas necessidades humanas. Então eu quero te convidar a, assim como a oração do Pai Nosso serviu como modelo, você fazer a sua oração com Deus, você colocar diante do Senhor todas as suas necessidades, entregar a sua vida a Jesus. Se você de repente não conhece Jesus, se de repente você está num leito de hospital, se de repente você está numa prisão, se de repente você está aí à beira de um abismo, achando que para você não tem solução, que para você não tem mais amanhã, eu quero te convidar, meu querido, a ter certeza de que com Jesus no barco tudo vai bem. E que embora todas as coisas possam não fortalecer a sua fé, o Senhor, Ele é fiel. E agora eu te convido a orar para encerrarmos esse estudo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por podermos te chamar de Pai, de Abba, de Paizinho. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada, Senhor, por conhecermos um Deus tão grande e tão maravilhoso, em que deu o seu Filho na cruz para nos salvar e que lá na cruz nós vimos, Senhor, o pior do homem, mas o melhor de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ensinar, assim como essa oração do Pai Nosso foi modelo, Senhor, para que nós possamos entender, ó Deus, quão glorificado o Senhor deve ser, que nossa vida também seja um testemunho vivo do seu amor, da sua obra, da sua honra, da sua soberania, Senhor, na terra. Queremos, ó Deus, pedir pelas pessoas que estão assistindo, ó Deus, esse vídeo, para que elas também, ó Deus, possam sentir, aonde elas estejam, a presença grande e poderosa do Espírito Santo na vida delas, ó Deus. Nós queremos dizer, Senhor, que nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele é a única ponte que nos leva a nós para o Senhor. E agradecemos pelo sacrifício dele na cruz. E dizemos que, por isso, nós somos mais que vencedores em Jesus. E que ao Senhor Jesus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Leva-nos em paz. Nos dê um dia de paz. Nos dê, Senhor, um dia na sua santa presença. E que, Senhor, quem esteja assistindo esse estudo venha ser despertado a orar, a falar contigo. Quantas são as vezes em que nós ouvimos pessoas que têm dificuldade de orar, que têm dificuldade de falar contigo, que às vezes passam dias sem sequer falar contigo. Deus, traga de volta esse desejo de intimidade contigo, esse desejo, Senhor, inflamado no coração, porque sabemos, ó Deus, que oração significa também fé, porque nós não estaríamos fazendo uma oração se nós não crêssemos. A maior prova, ó Deus, de incredulidade é quando a pessoa não ora, porque ela não crê no que ela está orando. Então, que em nós seja despertado essa vontade de falar contigo, essa fé, essa palavra viva que é a sua palavra, ó Deus, que o Senhor deixou-nos para estudar. Senhor, muito obrigada pelas vidas que estão assistindo esse vídeo, pelas vidas, ó Deus, que editaram esse vídeo. Obrigada pela nossa igreja, obrigada, Senhor, pelas nossos alimentos, nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias. Senhor, em nome de Jesus, que essa quarentena em que estamos vivendo seja uma quarentena, ó Deus, também de aprendizado e que nós saiamos dela cada vez mais íntimos contigo, orando a Ti, trazendo cada vez mais o Seu reino para nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, até domingo que vem com mais uma oração da Bíblia. Shalom.